perdeu um pênalti. Eu acho que o pênalti mostra a necessidade, vou repetir a palavra, necessidade de Gabriel Barbosa diversificar as suas cobranças de penalidade máxima. Ele tem que variar as cobranças. O que quero dizer com isso? Não dá para Gabriel bater sempre daquele jeitinho, que ele espera o goleiro e toca no canto. Hoje, o Gabriel Grando, o goleiro ex-Chapecó, né, gremista, ele esperou o Gabigol bater e fez a defesa. Já são 3 penais perdidos nesse ano. Dos 7 que ele perdeu no Flamengo, 3 foram nesse ano. Um, Volta Redonda, o goleiro defendeu. Hoje o goleiro defendeu. E um outro que ele bateu na trave contra o Cruzeiro, que custou 2 pontos ao Flamengo. Foi 1-1 o jogo no Maracanã, num sábado à tarde. Poderia ter sido vitória do Flamengo se ele tivesse aproveitado aquela penalidade. Então, eu acho que está na hora de variar um pouco. Uma hora bate desse jeito, uma hora bate seco no canto, mas mudar um pouco. O goleiro já sabe como ele vai bater. Se ele bater juntinho da trave, não tem chance. Mas se ele bater um pouco mais para o centro, acertar o lado, ele tem a chance de defender. E o goleiro do Grêmio hoje foi muito bem. Certamente estudou o batedor, né, porque poderia acontecer essa situação, e ele esperou até o último momento. Então, muitos méritos para o goleiro do Grêmio na defesa do pênalti do Gabriel. E o Gabriel tem que diversificar. Fez um gol com o pé direito, tudo bem, um gol fácil, mas com o pé direito. Falamos muito aqui da insegurança dele para finalizar com a perna direita naquela jogada contra o América, e fez o gol. Então, importante aí, boa atuação do Gabriel, mas não foi destaque do jogo. Além do Vitor Hugo, do Wesley, para mim, foi o Felipe Luiz, que muita gente fala, poxa, que pena. O tempo é implacável. Então, assim, o Felipe Luiz, a exemplo do que aconteceu ontem com o Renato Augusto, né, que aí numa questão só de idade, também de muitas lesões, esses são jogadores, gente, que eles conseguem entregar em alguns jogos. Então é complicado você ter um jogador que você renova o contrato com o Felipe Luiz, mantém por mais um ano, sabendo que ele não vai poder jogar regularmente. Ele vai entrar em algumas partidas. Então, como é que decide isso? Até quando vai a carreira do cara? Ele hoje foi muitíssimo bem, mas ele não tem jogado. Se ele jogasse regularmente, ele não teria vigor para jogar hoje essa partida que jogou. Então ele está se preparando há muito tempo para essa oportunidade, sofreu um problema de lesão, o Ayrton Lucas, hoje, né? Ele inclusive viajou, ele está lá em Porto Alegre, e o Felipe jogou para caramba. Frieza, qualidade, saída de bola, construção das jogadas. E o Sampaoli encontrou essa solução que eu achei bem interessante, que é abrir o Léo Pereira como lateral e permitir que o Felipe transite em alguns momentos do jogo na construção das jogadas pela faixa central do campo, se aproximando dos homens do meio campo e mostrando todo o seu talento, a sua lucidez, né? Ele é muito inteligente, muito lúcido, muito frio e muito preciso nos cortes, antecipações, passes curtos. É realmente um jogador especial. Mas é aquela coisa, né? Renova com o Felipe Luiz mais um ano. Será que daqui a um ano, num outro jogo contra o Grêmio, ele vai ter condições de repetir esse tipo de desempenho? Não sabemos, porque é o tempo, né? O tempo é implacável e não tem muito jeito, né? Ele, quando vem, ele vai chegar uma hora e vai dizer para você: não dá mais, você não vai aguentar mais correr. A gente lamenta, eu lamento que eu sou admirador há muito tempo do futebol desse jogador. O Sandro pergunta se eu concordo com o Everton Ribeiro melhor em campo. Não, acho que não. O Everton Ribeiro errou muito, inclusive, hoje. Muitos passes curtos, entregou a bola do pé do adversário, armou o ataque do adversário. Aquele chute do Suárez, né, que ele tentou do meio da rua, foi um erro dele. Eu acho que ele participou muito, ele se empenhou, mas ele cometeu alguns erros que não são comuns para um jogador como o Everton Ribeiro, que tem muita qualidade, um jogador com muito recurso. Não gostei, tá? O Marcos Paulo fala que eu estou doido para colocar o argentino no gol. Marcos Paulo, não seja bobo. Estou pouco me lixando se o cara é argentino, se o cara é paraguaio, se o cara é brasileiro. Estou questionando aqui a necessidade de você testar outros goleiros. Não acho o Rossi um goleiro espetacular. Nunca achei o Santos o goleiro ideal para o Flamengo. Sempre falei que eu tinha dúvidas. Ele já não vinha muito bem no Atlético, embora eu considere até um bom goleiro. Parece um rapaz muito, muito na dele, tudo mais, muito dedicado, mas não teve um bom momento, por isso perdeu a posição. E o Rossi é um tremendo pegador de pênalti. Eu respeito muito a sua experiência, o fato de ter sido goleiro do Boca. Eu acho que quem joga no Boca e ganha a torcida do Boca pode jogar em qualquer time do mundo, porque como que o cara que é goleiro do Flamengo vira ídolo do Flamengo também? São times grandes, Boca, River, Flamengo, Corinthians, nossa, muita torcida. Entendeu? O Cássio pode jogar em qualquer lugar. Se o Cássio fosse mais jovem, saísse hoje do Corinthians para outro clube, poderia jogar em qualquer lugar. Camisa nenhuma pesa para o Cássio. Camisa nenhuma vai pesar para o Rossi. Camisa nenhuma pesou para o Júlio César. Foi Benfica, foi para a Inter, Copa do Mundo. Tomou 7 gols, não foi culpa dele, né? Aquele time era uma zona. Qualquer goleiro tomaria 7 gols ali. Então, esses goleiros que têm esse perfil, eles merecem respeito. Eu respeito isso no Rossi.
mas pelo que eu vi, não foram tantos jogos, mas conversei com pessoas que acompanharam mais a sua passagem pelo Boca Juniors. Ele é um goleiro bom pegador de pênalti, muito seguro em alguns fundamentos, mas não tem a qualidade do jogo com os pés, não é um goleiro tão bom na saída de gol. Então, eu quero vê-lo em ação no momento certo. Eu não estou preocupado em colocar ninguém, eu não escalo ninguém. É uma babaquice você mandar uma mensagem dessa, porque não tem sentido. É porque eu torço pro Racing, porque eu estou com a camisa aqui do Maradona, na Copa de 86, você acha que eu quero botar o rosto do gol do Flamengo? Até porque eu não boto ninguém gol nenhum, só dou minha opinião. Só acho que o goleiro Matheus é um goleiro jovem, ele não pode ficar numa zona de conforto, gente. Ah, é o goleiro intocável. Não, tem que ter, ninguém tem que ficar em zona de conforto. Eu até falei isso já. O Arrascaeta estava se arrastando fisicamente no começo do ano, eu dizia, tá mal, barra, se recupera, treina e volta. Em condições normais, a Arrascaeta joga sempre no time do Flamengo. Mas se não está legal, sai do time. É o que eu penso, tá? Então não tem preferência nenhuma, porque o cara é argentino, o Mauro quer que. Que babaquice, né? Que bobagem achar que eu estou pensando nisso. Eu, como rubro-negro, quero sempre que o melhor jogue no gol do Flamengo. E como jornalista, eu tenho que fazer a minha avaliação técnica das coisas, é o que eu procuro fazer da melhor maneira. Aliás, é até meio bizarro, né? Às vezes a gente brinca um pouco no Twitter, na rede social, com algumas situações. Aí um babaca vem lá, virou torcedor. Claro, eu também tenho uma lado torcedor, e na rede social eu tenho o direito de fazer uma brincadeira. Sacaneando até o próprio Flamengo, até tiro sarro. Do Flamengo, inclusive, muitas vezes. Agora, se as pessoas não têm esse espírito, aí eu que sou mal-humorado, né? É azar delas, eu não estou preocupado com isso. Luiz Araújo, novo membro do canal, que não é o jogador do Flamengo, claro. E ele fala aqui que, na sequência, ele manda uma mensagem: é má vontade minha, a boa atuação do time mascarou a má atuação do Everton Ribeiro. Eu acho que é por aí, Luiz, eu concordo com você. Eu acho que o Everton Ribeiro não jogou bem. Ele teve alguns momentos importantes de retenção da bola, de se apresentar, mas ele errou demais em passes, em jogadas que ele não erra, sabe? Então, acho que não fez um grande jogo o Everton Ribeiro, não. Ele joga bem mais do que nos apresentou hoje. Eu tô contigo. E obrigado por participar do Clube de Membros. Falar perdeu a chance de outro 5, também diz aqui, mas está 5-0 no placar agregado desse ano, 3-0 no Maracanã e 2-0 em Porto Alegre. O adjuntor Alvim, grande Alvim, está sempre conosco. Essa escalação é faceira e perigosa, diz influência do Flamengo, que também acha que o elenco não combina com o jogo posicional, mas ele tem currículo. Quem seria, hein, o adjuntor Alvim? A escalação foi muito boa, na prática. Eu tinha um certo receio do Vitor Hugo pelo jogo de sábado, mas ele jogou muito bem. Muito bem. O Thiago Maia foi muito bem. Deu tudo certo hoje. Hoje o Sampaoli. Cara, se o cara criticar o Sampaoli, ele está de sacanagem. Mas às vezes não entende porra nenhuma de futebol, vai criticar, né? Gustavo Salles. O Wesley e o Felipe Luiz jogaram muito hoje. O Wesley ficando mais maduro a cada jogo e o Felipe Luiz dando mais qualidade no toque de bola. Que atuação dos laterais. Concordo, Gustavo. Eu só acho que assim, vamos com calma com o Wesley, porque ele é muito novo, então ele vai ter essas oscilações. Ele já teve alguns bons jogos, esse foi o melhor. E depois teve quedas, o que é natural. Por isso que eu defendo que o Flamengo deveria buscar um lateral, já que o Varela não joga, até para provar para a gente ou não se ele é muito ruim, muito bom, ou se ele pode dar conta do recado, ele tendo outra característica. O Mateuzinho, eu não confio. Tomara que ele volte, jogue bem, e eu tenha que vir aqui dizer, olha, agora eu confio no futebol dele. Quando eu falo confiar, não é porque joga no Flamengo, não. Confio como jogador, tem qualquer time. Que ele vem aqui e mostre algo mais ao retornar de sua lesão. Teve uma fratura.